Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson, sou diretor executivo do Sind Atacadista e, em nome da diretoria do sindicato, gostaria de agradecer a todos que estiverem nos assistindo nesse momento, né, tão delicado por todos nós estamos passando. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, que são feitas de pessoas físicas, obviamente, e que refletem, né, as empresas refletem aquilo que a população está sentindo, que está passando. A gente, com o passar do tempo, as empresas foram achando o mecanismo, se adaptando a esse novo cenário, essa nova situação, aí, esse transtorno e essa situação de exceção em que estamos vivendo. Mas a gente tem que pensar no dia seguinte, a gente tem que pensar o que virá depois, né, nesse momento de transição, nesse momento em que a pandemia fosse arrefecendo, que a normalidade, uma normalidade mínima for voltando, como que os negócios vão se estruturando, como que a empresa em si, como que as nossas organizações permanecerão abertas, permanecerão em condições de subsistência, né, por assim dizer. Ninguém está falando aqui nesse momento de investimento, de gastar dinheiro, de ter uma franca expansão, mas está falando minimamente de manter as condições, de manter as portas abertas, esperando o momento adequado de haver uma retomada. E aí é um outro ponto também, que principalmente no setor atacadista, que isso é muito preocupante, porque o atacado em si, ele é financiador do seu cliente, geralmente ele compra num prazo curto junto ao fornecedor e concede prazo ao seu cliente. E como que as empresas vão passar por esse momento agora, principalmente na linha de food service, onde o cliente ele está inadimplente, e ele, para retomada, ele precisa de mercadorias, ele precisa dos insumos necessários para abrir as portas novamente, para atender a população. E aí como que o atacado distribuidor desse segmento, por exemplo, vai se comportar diante desse cenário? Você tendo um cliente inadimplente, o cliente que precisa da sua mercadoria para começar a girar novamente o seu negócio, e aí qual que é a retomada? O que é que você vai, o que as empresas vão desenvolver de mecanismo nesse cenário? O sindicato pensa muito a respeito disso, a diretoria debate a respeito desse tema, e a entidade em si está negociando, está conversando junto ao governo, junto a alguns bancos, e isso faz parte até de um documento que nós apresentamos ao governo em meados de março, onde nós propusemos que algumas instituições bancárias, e propriamente o Banco de Brasília, o BRB, que ele adquirisse das empresas fornecedoras aquele crédito que está na carteira do atacado, na carteira do fornecedor, e que está em aberto, que está em atraso. E com isso o atacado volte a poder conceder crédito ao seu cliente, né? Não é simplesmente dar o recurso lá na ponta, sendo que você tem toda uma atividade uma atividade antes de chegar ao consumidor, que também está travada por falta de recurso e por falta de crédito. Então, tão importante quanto o recurso, o capital de giro para as empresas se manterem nesse momento, o crédito entre os elos do setor produtivo é de fundamental importância. E isso tem que ser debatido, e a gente tem que chegar, entre todos os componentes dessa cadeia, tem que se chegar a um consenso de cada um entender o que passa pelo cliente e fazer a sua estratégia de voltar a ter um crédito entre essas partes. Não querendo me delongar, e queria falar, né, a respeito dessa live de hoje, e para isso a gente convidou o Dr. Jacques, nosso assessor tributário, assim como nós fizemos na primeira vez com a doutora Clarice, a nossa assessora trabalhista. A gente resolveu fazer essa live no sentido assim, de como a gente pode aliar
a questão tributária, né, nesse momento tão delicado de caixa, onde a empresa precisa manter o caixa e de baixos recursos, né, recursos exíguos para todos. Né? Então eu desejo desde já agradecer a todos, né, por estar pela audiência e convidar o Dr. Jacques para nos dar explanar um pouquinho sobre os temas na parte tributária. E desde já vou ficar aqui, né, participando, fazendo alguma intervenção pontual, tentando colaborar com vocês na medida do possível. Muito obrigado. Olá, Anderson, tudo bom? Tá me ouvindo? Já. Tá vendo? Tudo tranquilo? Perfeitamente. Tá. Uma boa tarde a todos que estão aí conosco. Eu estava acompanhando aqui suas palavras iniciais, Anderson, e a ideia realmente é a gente conversar um pouco aí sobre tributação nesse momento de recursos curtos, né? Poucos recursos para a grande maioria da economia do Brasil. Bom, como já deve ser da ciência da maior parte das pessoas que estão aí conosco, nós tivemos alguns tributos que tiveram seus prazos de vencimento prorrogados. E aí o primeiro ponto que é importante todos, né, termos em vista, né, que não se trata de perdão de tributos, perdão de dívida, se trata de prorrogação de prazo de pagamento. Então, nós temos a prorrogação aí do FGTS, nós temos o PIS, temos do COFINS e temos da contribuição previdenciária patronal. Mas esses tributos que estariam vencendo agora terão que ser pagos lá na frente, e lá na frente nós teremos, na realidade, um vencimento duplo. Né? Então é importante que a empresa esteja ciente que vai chegar lá no mês de agosto, ele vai ter que pagar o do mês e esse que ele deixou de pagar nesse momento. Né? Então é importante ter uma programação de caixa para que se faça esse pagamento posterior acumulado. Mas já que a gente está falando de tributos federais, eu acho que a gente precisa, nesse momento, também tentar identificar oportunidades que possam diminuir essa carga, já que nós vamos ter um custo elevado lá na frente. No que se refere ao setor atacadista, né, o sindicato sempre foi muito proativo, sempre foi muito ativo nas suas ações, e nós fizemos, a pedido do sindicato, várias ações judiciais buscando questionar tributos que incidem sobre a base sindical. Né? Atualmente, nós temos 8 demandas em ação e temos mais 8 no forno para serem ajuizadas em breve. E uma das demandas em especial, eu acredito que seja uma demanda que interessa muito nesse momento no que se refere ao PiscoFins. Né? Nós ajuizamos o mandato de segurança coletivo, questionando a tese que eu acho que também deve ser conhecida da maioria dos senhores, que é a retirada do CMS da base de cálculo do PiscoFins. Essa ação nós já ganhamos em primeira e segunda instância, hoje ela está pendente de um agravo para destrancamento de recurso extraordinário, ou seja, está bem no fim mesmo desse processo, e esse valor da retirada do CMS da base de cálculo do PiscoFins pode ser, nesse momento, um grande incremento de caixa. O correto, o previsto na nossa legislação é que você só possa buscar esse crédito, você só possa pegar o passado desse crédito no momento em que você tem o trânsito em julgado da ação. Mas o que nós temos orientado a vários nossos clientes? Primeiro, já paralisar imediatamente o mês a mês, já fazer a retirada do ICMS da base de cálculo no mês a mês, que já será uma redução significativa no seu imposto a pagar. Nós estamos falando aí algo em torno aí de 17% a menos de PIS e COFINS a ser pago no mês a mês. Esse passado, esse valor a ser restituído, que no caso das empresas filiadas ao Sindicato Atacadista, é possível buscar até 2010, de 2010 até hoje, os pagamentos indevidos, nós temos orientado que as empresas que estão com problemas de caixa e que iriam declarar o seu imposto e não pagar, ao invés de fazer isso, a gente fazer a apropriação desse crédito. Ainda que a gente tenha um litígio futuro com a Receita Federal na discussão
desse uso, em razão de estar ou não transitado em julgado, é melhor fazer isso e a gente, durante um processo administrativo, provar que o crédito é legítimo do que simplesmente você não fazer o pagamento do seu imposto. Porque a chance da gente, no transcorrer do processo, ter esse processo, no transcorrer do processo administrativo, ter essa questão definida é muito grande. Um processo administrativo desse de compensação demora anos até ele ser avaliado. Então, são valores significativos que podem entrar no caixa e amortizar os seus impostos federais. Bom, a mesma lógica vale para as contribuições previdenciárias. Também existem demandas que questionam as bases de cálculo das contribuições previdenciárias e, consequentemente, possibilitam que a gente também faça esse tipo de questionamento e esse alívio de caixa. E aí nós vamos para o outro tributo federal pesado, que é o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. No que se refere a esses dois tributos, nós não temos nenhuma medida de suspensão, de prorrogação do prazo de pagamento. Esses tributos devem ser pagos no vencimento. Tá? Inclusive, para quem é lucro real, tem que ser pago mensalmente a estimativa ou ser feito o balanço suspensivo. Então, essa obrigação não teve mudança de data. Elas continuam sendo devidas. Só que no que se refere ao setor atacadista, vocês têm a possibilidade de fazer um ajuste contábil referente a a subvenção de investimento e anular o pagamento do piso da contribuição social e do imposto de renda. O que significa isso, gente? Quando vocês vão fazer a apuração do seu ICMS, acredito que quase todos os atacadistas estão nessa situação, todos são optantes do regime de apuração da Lei 5.005. O regime de apuração da Lei 5.005, ele é uma subvenção. A gente chama de subvenção para investimento. Como? Foi declarado pacificado, né, Otto Jorge? Sim, nós temos na Lei Complementar 160, que veio regulamentando e tratando de todas as questões nacionais referentes a incentivos fiscais, lá tem um artigo que diz taxativamente que os incentivos fiscais de ICMS são subvenções para investimento. O artigo 10º. Exatamente. Então, sendo uma subvenção para investimento, eu posso, na minha contabilidade, ao invés de deduzir como despesa o ICMS pago, eu deduzo o ICMS que seria devido pelo regime normal de apuração. Então, digamos que no regime normal de operação, eu teria que pagar R$100 mil de ICMS, mas pela 5.005 eu pago 30 mil. E no momento que eu faço a apuração do meu imposto de renda, da minha contribuição, o que eu levo como despesa para apurar o meu imposto de renda, para apurar a minha base de cálculo, são 100 mil. E não os 30 efetivamente pagos. Só que esses 70 mil de diferença, eu não posso simplesmente apropriar como lucro e botar no bolso. Eu tenho que criar uma conta das chamadas conta de subvenção para investimento. Essa conta de subvenção para investimento, ela só pode ser, ao longo do tempo, zerada mediante investimentos, ou seja, compra de ativos, reformas ou aumento de capital da empresa. Então, é um favor fiscal que existe para o segmento que poucas empresas utilizam. Não é incomum encontrarmos empresas que não fazem esse tipo de ajuste contábil e que com esse ajuste contábil é possível simplesmente você zerar a sua base de cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e não ter que fazer o pagamento desse imposto no transcorrer da sua atividade. Tá? Isso está na Lei Complementar 160, está no Regulamento do Imposto de Renda, enfim, é algo bem consolidado, né? Alguma coisa mais? E só salientando que isso pode ser retroativo também, né? Sim. Então a empresa pode levantar um crédito excelente agora, diante dessa situação e dessa convalidação dos regimes especiais. Todas as declarações dos últimos 5 anos poderão ser ajustadas para se fazer esse uso desse favor fiscal e, consequentemente, você poder melhor gerir os tributos da sua empresa. Partindo para o lado do ICMS, nós também não temos nenhum tipo de prorrogação de prazo de pagamento. A única prorrogação que temos são para as empresas optantes do Simples. Então, as empresas que não estão no Simples continuam com os vencimentos normais, tanto do ICMS substituição tributária, quanto do ICMS próprio. E aí, fazendo um parênteses,
Atualmente, nós tivemos milhares de mandados de segurança interpostos, tanto contra a União quanto o Distrito Federal, visando prorrogar esses prazos mediante decisão judicial. E a grande maioria, se não todos atualmente, não tiveram êxito. Tá? O Judiciário, até por uma decisão recente do ministro Dias Toffoli, no Supremo, entendeu que a prorrogação de prazos é política fiscal e política fiscal é de competência exclusiva do Executivo. Então, não existindo uma decisão do Executivo nesse sentido, não é possível a intervenção do Poder Judiciário para fazer esse tipo de prorrogação. Então, hoje os vencimentos que aí estão são efetivamente os vencimentos que devem ser cumpridos. E aí, mais uma vez, dentro da especificidade do setor atacadista, isso é preocupante, porque o setor atacadista é um setor que possui incentivo fiscal. Além da 5.005, nós temos os incentivos do 3% para venda para fora. Enfim, então é um setor que possui incentivos fiscais e, consequentemente, possui a obrigação de manter a regularidade fiscal. Então, o não pagamento do imposto é causa, sim, de exclusão da 5.005 e de outros incentivos. O que nos dá uma certa tranquilidade é que, pela previsão da Lei 5.005, para que eu faça essa exclusão, o primeiro passo é notificar a empresa para que ela, em 30 dias, faça a regularização. Então, se não fizer o pagamento agora, uma vez notificado, você terá que regularizar com multa e juros, mas terá que regularizar dentro de 30 dias. Então, quem tiver caixa, eu aconselho que não descuide dessa obrigação fiscal, porque ela pode ser problemática para a sua empresa. Tá? Faça até o parcelamento, se for o caso, né? Mas não deixe de recolher. Exatamente. Né? E se for notificado, não deixe ir a dívida ativa, porque nós tivemos aí um número bem expressivo de empresas que foram excluídas das leis 5.005 por estarem com débitos em dívida ativa, às vezes débitos irrisórios, por descuido, e temos ciência de uma lista ainda maior de empresas que podem vir a ser excluídas nos próximos dias ou semanas pelo mesmo motivo. Então, se você estiver com um fluxo normal da operação, faça o seu pagamento. Tá? Eu queria salientar isso também, um detalhe, doutor Jacques, que novamente em meados do mês de março, um grupo de entidades, dentre elas a própria Federação do Comércio, o Sindiatacadista, Sindivarejista, Sindimac, a Brasel, nós fizemos uma carta do comércio e levamos junto ao governo federal pedindo a prorrogação do imposto, né, de maneira administrativa, assim como o senhor mesmo colocou. E aí a resposta que tivemos é que também precisam de caixa, né? E aí a gente estancou esse pedido e, como pleito da entidade, a gente luta há vários anos pela prorrogação do vencimento da substituição tributária. Isso. E aí eu não sei se você vai abordar isso agora, né? Podemos mas abordar. É o pleito que a gente tem muito presente nas nossas demandas, é justamente esse. Ao invés de se pagar a substituição tributária no 9º dia do mês seguinte, sendo que a maioria das nossas vendas ocorre na última semana do mês, a gente está pedindo para que seja o vencimento seja no 2º mês subsequente, né? Exatamente. E assim, é até bom a gente nivelar, então, né, os associados com relação a esses pleitos. Essa questão do vencimento no 9º dia sempre foi um grande problema para todos os atacadistas, porque na maioria das vezes você está pagando o imposto antes mesmo de receber a fatura. Então, a ideia é alargar esse prazo para que consigamos melhorar o fluxo de caixa das empresas. Nesse cenário atual de estabilidade, tudo fica mais complexo, mas, por outro lado, as autoridades costumam estar um pouco mais abertas ao diálogo, porque é uma necessidade premente de todos dialogar para tentar enfrentar essa crise. Então, a gente esteve novamente lá conversando e eu acho que há uma possibilidade, sim, de alteração dessa data, que não seja para o 2º mês subsequente, pelo menos que vá para o final do mês e não no 9º dia, para que melhore esse fluxo de caixa das empresas. Mas o fato é que, por hora, ainda não temos nada concreto. Inclusive, nessa linha de pleitos que estão em tramitação, a gente tem, como também acredito que muitos já sabem,
nosso escritório tem feito várias ações contra o aumento da Lei 5.005. Nós tivemos um aumento da alíquota da Lei 5.005 de 12% para 13%, que começou a vigorar em janeiro, e de 12% para 15% nas bebidas. E nós temos entrado com as ações para afastar esse aumento, alegando que esse aumento foi feito de forma irregular. Há também uma sinalização por parte do governo, a gente tem tentado fazer essa negociação para que eles, pelo menos, posterguem, corrijam a lei, que ela de fato está equivocada no nosso sentido, que eles corrijam essa lei e, ao corrigir essa lei, posterguem por mais um ano o prazo de vigência, de início da exigência dessa alíquota mais alta. E, obviamente, estamos aproveitando a oportunidade para também negociar um melhor escalonamento do aumento nas bebidas, que estão tendo um aumento previsto até 19%, que vai ser um aumento de carga tributária muito significativo. Pelos cálculos que você mesmo fez, nós estamos falando de chegar aí a mais de 200% de aumento de carga tributária, especificamente nesses produtos. Então, a gente tem trabalhado para tentar minimizar os riscos, mas o fato é que, no que se refere ao ICMS, atualmente, nós não temos nenhuma perspectiva dentro do Distrito Federal. O setor já possui um incentivo. A única discussão que nós temos hoje é a discussão para não pagar o aumento, que é uma discussão que impacta hoje no caixa. Se a gente afastar o aumento da 5.005, nós estamos falando de uma redução de ICMS em torno de 20% a 30% para as empresas, para quem não trabalha com bebida. Então, é impactante, a gente tem conseguido algumas liminares, mas a Procuradoria tem efetivamente trabalhado muito intensamente nesse processo para tentar matar essas questões na raiz. Bom, e já que estamos falando de ICMS, eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada aqui sobre o Refis. Nós temos um projeto de um novo Refis na Câmara Legislativa. Pode falar. Só na questão, você falou ICMS, foi prorrogado efetivamente o ICMS constante no Simples Nacional, né? Sim. De maneira diferente do Simples federal, que ele é um prazo maior para pagamento do que necessariamente o local, né? Sim. Só para o Simples, as empresas que estão no Simples hoje estão em uma situação relativamente confortável na parte tributária, os seus tributos foram todos postergados, mas, obviamente, terão que ser pagos lá na frente. Na realidade, antes, eu imagino que, ao final disso tudo, nós teremos que ter uma espécie de refis do corona, Refis corona, Refis corona. Nós vamos ter que os estados e municípios, o federal, todos terão que fazer aí uma espécie de parcelamento para tratar especificamente desse período. E aí eu digo assim, de fevereiro até final do ano, nós vamos ter aí um ano muito difícil na economia. Hoje o presidente do Banco Itaú falou que a perspectiva do banco era uma redução de 6% do PIB. Isso é algo enorme, Nós estamos falando de uma enorme recessão. Eu tive vendo uma exposição de uns técnicos da XP que falaram em projeções na Europa de quase 20% de queda de PIB. Ou seja, é uma grande recessão mundial, a maior recessão que já se viu na história desse mundo, desse nosso país e do mundo. Então, para enfrentar uma crise como essa, inevitavelmente nós vamos ter que ter algumas soluções diferenciadas. E eu imagino que nós tenhamos algum tipo de parcelamento posterior para tratar deste período. Se nós não tivermos uma política fiscal que venha no final do ano para tratar desse período de crise, nós teremos aí uma massa de inadimplentes que não vão conseguir ter regularidade fiscal. Isso será impossível de ser conseguido, Bom, e aí vem uma questão recorrente que tem chegado também ao nosso escritório, que é a tentativa das empresas de sacar depósitos em juízo. Tem sido muito recorrente o pedido de clientes que vêm depositando em juízo em ações tributárias e estão querendo pegar de volta esse dinheiro para fazer caixa nesse momento. Também estamos tendo uma enorme dificuldade nessas questões. Por quê? A PGFN fez uma força-tarefa, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fez uma força-tarefa,
e tem trabalhado incessantemente nos processos sob o fundamento de que, no caso específico da União, esses valores estão hoje de posse do Tesouro e a devolução desses valores, que são estimados em 52 bilhões de reais, seria um grande impacto no caixa do governo no momento em que ele já está tendo um decréscimo muito grande de arrecadação e um aumento muito grande de despesas. Tá? E aí tem sido recorrentes as decisões na esfera federal negando os nossos pedidos de levantamento desses valores, mesmo dando bens em garantia para substituir esses depósitos. Tá? Esse fundamento que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem utilizado nos processos federais não se aplica no DF. Que ao contrário do que acontece na União, aqui o depósito em juízo não vai para os cofres, não vai para o Tesouro, não vai para os cofres do Distrito Federal. Ele fica efetivamente à disposição na Justiça. Então, aqui a gente ainda tem uma esperança de conseguir decisões em sentido diverso. Por enquanto, nós temos tido negativas. Nós temos alguns casos aqui no escritório que nós pedimos esses levantamentos e foram negados, mas nós estamos apresentando reconsiderações, pedidos de reconsiderações com, ao mesmo tempo, oferta de garantia. E estamos na esperança de conseguir resolver, porque o que nós dissemos nos nossos casos foi exatamente isso. Não existe no Distrito Federal um impacto no caixa do DF ao fazer esse levantamento, porque esse dinheiro não estava com o DF. Então, eu não estou impactando o DF, estou salvando o nosso setor produtivo. Então, a gente tem essa esperança de que consigamos alguma coisa diferente nas ações que estão no Distrito Federal. Tá? Carol, eu vi aí que tem algumas pessoas querendo mandar perguntas, tá? Se quiser encaminhar, fique à vontade. A ideia é a gente fazer o bate-papo mais dinâmico possível. Bom, eu queria, Jacques, fazendo uma analogia, eu tive conhecimento hoje de que a Caixa Econômica não está liberando o saque do fundo de garantia para aquele ex-funcionário que tenha sido demitido por motivo força maior, porque a multa rescisória dele é de 20% ao invés dos 40%. Então, nós também estamos analisando, ver qual que é o impacto disso aí, o que é que nós, como entidade, e até movimentar outras entidades que também sofram e que também passam pela mesma situação, para que a Caixa Econômica não seja ela quem vai julgar se é força maior ou não. Não compete a ela falar isso. Né? Se a empresa não se fez a demissão, a rescisão, alegando motivo de força maior e isso aí não for comprovado, a empresa vai arcar com a consequência. Sim. E além disso, ela está querendo fazer uma justiça com as próprias mãos aí e está acabando prejudicando o próprio funcionário, que além de não ter nem uns 20%, nem o fundo de garantia que ele teria direito de posse dele, né? Sim. Então, foi me passado isso hoje e a gente tem que estudar, ver o que é que nós faremos para evitar que isso aconteça de maneira generalizada junto aos ex-funcionários das empresas do nosso setor. E a gente também, a informação que foi passada é que aquele funcionário que tenta sacar o fundo de garantia pelo aplicativo, que não está tendo essa confusão, que a confusão se restringe ao atendimento presencial nas agências. Entendi. Eu acho que seria interessante, de repente, estudar, fazer uma ação civil pública conjunta entre o sindicato patronal nosso, né, e os sindicatos laborais, já para poder pedir uma decisão no sentido de obrigar que seja feita a integral, a liberação do recurso, em obediência da lei, né? Porque na verdade eles estão criando uma exigência que não existe, né? Justamente. E isso é muito ruim, porque isso acaba travando mais ainda a economia, né? No momento em que o dinheiro não chega no empregado, você não tem o giro e automaticamente o dano para toda a sociedade é cada vez maior. É um negócio que, enquanto a gente está tentando fazer o dinheiro circular, não pode vir um banco público e tentar segurar o dinheiro. Antes, eu não sei se vale a pena, mas será que vale a gente dar uma pincelada em todos os processos que os sindicatos têm, em questões tributárias, para poder as pessoas analisarem o que se encaixa e tentar, enfim,
Eu buscar esse... acho super, super valioso e até também comentar sobre, falando novamente de pagamentos de tributos aqui junto ao DF, tem o PL do deputado Eduardo Pedrosa, né, que ele tenta suspender a inscrição de débitos em dívida ativa, ele tenta conter esse não pagamento, as repercussões do não pagamento imediato. Né? Sim. O PL, juntamente com o PL do Refis, ainda está tramitando, né, e aí, em conversa que nós tivemos com a secretaria e com o próprio deputado, deu a entender que o PL vai chegar a um consenso com os devidos ajustes junto à administração fazendária. Né? Então, não vai ser basicamente aquilo que foi apresentado inicialmente, mas haverá alguma coisa, algum alento quanto à não inscrição de dívida ativa de maneira imediata. Né? O PL deputado ele tem uma coisa, tem que ser aplaudido nesse ponto, que ele tem a sensibilidade de suspender esses atos mais agressivos de cobrança nesse momento tão difícil, né? Então, acho que é algo bem importante. E ele também tem um PL que está em tramitação, que é da redução proporcional do IPTU para quem teve o seu estabelecimento fechado, que eu acho que é também algo que deve ser bem aplaudido e, se Deus quiser, implantado, né? E, assim, a gente acabou falando muito pouco sobre o Refis. Eu queria só enfatizar um pouco mais no Refis. Esse Refis ele tem algumas características que são interessantes. Ele, além de ter os habituais descontos sobre a multa e os juros, ele permite que o saldo final seja pago com precatório. Então, o que significa isso? Eu vou pegar a minha dívida, vou corrigir ela, vou tirar 95% dos juros e da multa, e esse saldo resultante eu posso pagar com precatório. Então, em muitos casos, principalmente dívidas mais antigas, nós estamos falando de pagar menos do que o valor principal da dívida. Então, é uma oportunidade que, se nós só tivemos anteriormente no Distrito Federal, uma vez no governo Arruda. Inclusive, chegou a ser questionado em ação direta de condicionalidade pelo Ministério Público, que perdeu. Então, portanto, vale a pena aderir, vale a pena ir atrás. Além disso, esse Refis está trazendo a possibilidade da dação em pagamento em bens imóveis. Esses bens imóveis serão avaliados pela Terracap. Então, não só precatório poderá ser utilizado para pagamento, e nas dívidas mais antigas, que estão inscritas em dívida ativa há muitos anos, né? Nós estamos falando de dívida... Até dezembro de 2002, né? Nós temos três datas diferentes, né? Com desconto de 50%, 30% e 20%. Nesses casos, o desconto é inclusive sobre o principal. Então, é um momento único que os contribuintes estão tendo de regularização das suas dívidas com o Distrito Federal. É óbvio que, neste momento, ainda não foi aprovado, né? Ainda está em tramitação. Existem algumas emendas que são importantes para o setor produtivo, que acredito que serão aprovadas, como, por exemplo, possibilitar que os débitos com multa de 200% também entrem no Refis, né? Mas acreditamos que isso seja aprovado e seja publicado ainda esse mês, que está na primeira semana de maio, e os contribuintes terão até 16 de dezembro para fazer a adesão e o pagamento. Então, há um prazo significativo para que as empresas se ajustem. Eu sei que pegou todo mundo num momento difícil, um momento de caixa baixo, mas vale a pena estudar, porque o valor realmente do desconto é muito significativo. Se a pessoa for num banco pedir um empréstimo para pagar, ainda vai pagar um juros muito baixo comparado com o que seria a dívida atualizada. Nós estamos fazendo estudos das dívidas para vários clientes e vale muito a pena fazer a adesão. Nessa linha, até pensando justamente em decorrência da pandemia, é que a gente tentou, né, apresentar algumas sugestões do Refis aceitar até crédito em conta gráfica, né, de ICMS para compensação de uma dívida, e até mesmo a suspensão do parcelamento também. A empresa faça a adesão ao Refis, faça via parcelamento, né, e ela suspenda por um determinado período, para que ela não perca essa janela, não perca essa oportunidade aí, e no momento certo ela reative esse parcelamento, né? Então, eu acho que desde já a gente poderia pedir aos nossos
aos presentes, aos que estão nos assistindo, para que vá junto aos seus deputados que tenham acesso, que tenham proximidade e que peçam para que eles votem, né, inclusive com essas emendas que nós estamos falando. E se alguém quiser especificamente o conteúdo dessas emendas, pode nos procurar, que a gente, de bom grado, repassa sem problema algum. E eu também acho, antes, que vale já deixar de prontidão todo o setor produtivo, e aí até o Márcio Maria, que está aí dentro da live, aí, vendo nossos comentários, já pediu ajuda dele lá na SDE, que seria, já que já estamos com o refis aprovado até dezembro, seria uma forma de regularizar esse período complexo que as empresas estão fazendo, é aprovar no Confaz a possibilidade de eu aditar esse refis, dando esse novo prazo que você falando e aumentando o período, trazendo logo esse refis até o ano de 2020, porque nós teremos inevitavelmente um problema grande de inadimplência no ano de 2020 do setor produtivo. Isso é inegável, isso é só ver o tanto de empresas fechadas, o tanto de pessoas que estão sendo demitidas e etc. Obrigado, Márcio, a gente conta contigo mesmo. Bom, tem uma pergunta do Rodrigo, sim. Rodrigo Guerra, se eu não me engano. Ele está perguntando se quem está na Lei 5.5 automaticamente é substituto tributário. Depende, né? Sim. Se for de medicamento, sim, automaticamente que esse produto está lá no anexo 4, caderno 3 da ST. Agora, dos demais produtos, bebida quente, produtos alimentícios, cosmético, perfumaria, material de construção, material elétrico, são dois processos independentes, né? E além disso, para quem quiser o crédito otorgado de 3% da operação interestadual, tem que entrar com um terceiro processo. Inclusive, é importante frisar isso daí, Anderson, para ficar claro para todo mundo. A Lei 5.005, ela é um regime de apuração de ICMS. Quando você entra na Lei 5.005, você tem o direito de apurar o seu imposto pelas normas postas na 5.005. Os produtos que são substituição tributária, eles não estão dentro da 5.005. Para que eles entrem na Lei 5.005, você tem que ser nomeado de substituto tributário pelo Distrito Federal. Para que você seja nomeado substituto tributário pelo Distrito Federal, você tem que obedecer às regras que estão postas pelo DF lá no Decreto 34.063. Ou seja, você pede a 5.005, vai no DF e fala assim, agora eu quero ser substituto, por exemplo, de autopeças. E aí você vai pedir e você vai ter ou não concedido se você cumprir os requisitos que estão postos lá no Decreto 34.063. E é importante deixar claro o seguinte, que existem algumas obrigações que estão no decreto e que não estão na 5.005. E aí, às vezes, a gente encontra alguns contribuintes que dizem assim, eu não preciso cumprir isso aí porque eu sou 5.005. Não. Se você não cumprir o que está no decreto, você será excluído da condição de substituto. Automaticamente, a sua Lei 5.005 não vai valer de nada. Pior do que isso, né? Você tem que pagar o estoque. Ainda vai ter que pagar o estoque da exclusão. Então, são dois procedimentos. Um procedimento é pedir o ingresso na Lei 5.005. O outro procedimento é pedir o ingresso como substituto. E o terceiro procedimento que o Anderson colocou é pedir o incentivo para venda interestadual, que é a redução da alíquota de interestadual de 12 para 9. Em resumo, né? Porque é um pouco mais complexo que isso. Tá? Bom, para finalizar, antes, naquela linha que a gente falou, vou dar uma repassada rápida das oportunidades tributárias que o sindicato está promovendo para todos que estão no setor. Então, hoje comenta das ações que já temos, né, impetradas. Isso você, não sei se você está em posse aí, das novas que foram deliberadas, né, recentemente pela diretoria. Se você não tiver, eu as tenho aqui em mão. Eu tenho aqui, vamos lá. Bom, quais são as ações que já estão ajuizadas? Tá? Nós temos essa ação da retirada do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa da retirada do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS é que eu comentei no início, nós já ganhamos em primeira e segunda instância, então está próximo de ser transitado e julgado. Nós temos a retirada do CMS da base de cálculo do produto importado, essa já transitou em julgado, nós já ganhamos. Então, todas as operações de importação anteriores a 2014, quando ainda era cobrado CMS sobre a base de cálculo na importação, você tem direito a pegar esse dinheiro de volta. Essa ação a gente já ganhou. Então, para aqueles que são importadores, vale a pena a gente conversar sobre isso.
Nós temos uma ação para que não haja pagamento de ICMS sobre bonificações, mercadorias dadas em bonificações. Essa ação está no STJ. Nós estamos buscando o creditamento de ICMS sobre aquisição de combustível e manutenção de frota. E aqui eu abro um parênteses. Saiu uma solução de consulta da Receita Federal semana passada sobre esse assunto. Tá? A Receita Federal começou a entender em determinadas atividades que é possível, sim, utilizar o crédito de combustível e de manutenção de frota. Então, abriu-se uma janela para que administrativamente você consiga validar esse tipo de crédito, que no setor atacadista é significativo. Tá? O setor atacadista tem um consumo grande de combustível e tem um consumo grande de peças e de reposição de frota. Então, esse crédito, essa despesa, hoje nós temos um ambiente para fazer o creditamento de forma administrativa e buscar aí a queda do seu PIS/COFINS. Como nós sempre falamos, nós estamos falando de entendimento, não de norma nova. Se é entendimento, eu posso retroagir 5 anos. Então, eu poderia pegar todo esse crédito passado, se não tivesse sido utilizado, e refazer sua apuração e gerar aí um crédito significativo nas suas empresas. Tá? Nós temos hoje um pedido para que não haja IPI na revenda do produto importado pelo atacadista importador, também está em tramitação. Crédito de IPI sobre frete. E nós temos uma discussão sobre o conceito de sumo de PIS/COFINS mais abrangente, onde a gente está pedindo mais créditos do que são hoje previstos. E, por último, ainda em tramitação, nós temos a discussão da alíquota do ICMS de energia elétrica. Tá? O que é essa discussão? Hoje, a energia elétrica no Distrito Federal ela é tributada com uma alíquota mais alta do que o normal. Né? Hoje, nós temos uma alíquota de 21% de energia elétrica no Distrito Federal. E o ICMS é um produto seletivo. O que significa ser um produto seletivo? Quanto mais essencial for o consumo, menor deve ser a alíquota. E não há nada mais essencial nos dias de hoje a ser consumido que energia elétrica. Então, o que a gente pede nesse processo é que se aplique a alíquota da cesta básica e não a alíquota agravada, que é a que existe hoje. Tá? Esse processo também está no STJ. E aí, a diretoria aprovou que nós fizéssemos outras ações que nós pretendemos protocolar aí até semana que vem, que é retirar o PIS/COFINS da própria base, que é uma discussão nova que está tendo no judiciário, tirar o ICMS da base do imposto de renda e contribuição para as empresas que são lucro presumido, tirar o ICMS-ST da base do PIS/COFINS e contribuição e lucro e imposto de renda, questionar a cobrança das contribuições do Sistema S. Essa é uma discussão interessantíssima. Aqui nós temos duas discussões. Uma discussão é o não pagamento, por não haver autorização constitucional para a cobrança dessas contribuições sobre a folha, ou limitar a sua base de cálculo. O máximo que poderia ser cobrado é sobre uma base de 20 salários mínimos. Ou seja, se você tem uma folha de 100 mil reais, você não pagaria as contribuições do Sistema S sobre 100 mil reais. Você pagaria as contribuições do Sistema S sobre 20 salários mínimos. Tá? Essa discussão teve um precedente recente, favorável às empresas no STJ, e nós estamos indo pedir esses valores também por determinação do sindicato. Tá? Além disso, nós estamos pedindo o creditamento de PIS/COFINS e monofásico. Isso, para quem trabalha com produtos monofásicos, é bem impactante, são valores altos. Não pagar contribuição previdenciária sobre PLR e excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária os valores que são descontados a título de vale alimentação e vale transporte. Tá? Essas são as ações novas que nós vamos fazer e que eu acredito que também trarão um bom resultado para aqueles que são associados ao sindicato, como tem sido acontecido com o PIS/COFINS, onde nós temos empresas que já estão tendo economias mensais bem significativas em razão da ação do sindicato. Anderson, acho que era isso. Tem alguma nova questão? Tem uma... só também rememorar o que nós... Os assuntos que estamos tratando de maneira bem en passant junto à Secretaria de Fazenda especificamente.
seria o aumento da Lei 5.005, né? A gente tentar protelar isso aí eu tinha em mente que a aceitação seria melhor digerida por eles. Infelizmente veio a pandemia e aí agora todo mundo não vão abrir mão de arrecadação sob menor hipótese alguma, né? Sim. Até a informação que tivemos do próprio secretário é que somente em combustível eles perderam 200 milhões de arrecadação por mês, né? Então, eu não vejo, apesar de ser o nosso pleito, a gente brigar por isso, eu não vislumbro nesse horizonte curto um sucesso nessa Deixa eu demanda. até abrir um parênteses aí, antes aqui. Uma coisa que todos os associados, todo mundo do setor tem que entender é que hoje o setor atacadista é o responsável pela maior fatia da arrecadação setorial do Distrito Federal. Se nós pegarmos todos os setores contribuintes do Distrito Federal, a maior fatia, cerca de 20% do que é arrecadado de ICMS no Distrito Federal, vem do setor atacadista. E se somarmos a isso o ICMS-ST, que passa pela mão do atacado, nós estamos falando aí de mais de 30% de arrecadação de ICMS passando pelo setor atacadista. Portanto, qualquer mexida na arrecadação do setor, qualquer tipo de alteração é impactante para o Distrito Federal e automaticamente é fruto de muita negociação, né? E isso é importante que todos estejam cientes, né? E pior do que isso, né? É muito mais fácil fiscalizar 500 atacados do que 300 mil varejistas, Com né? certeza, Então, com na hora certeza. que O atacado hoje precisar é um braço do do Estado. caixa, O atacado hoje é virou um claro, na hora braço que do ele precisar Estado. do caixa, vai no atacado, né? O segundo pleito nosso é a questão da prorrogação do ST, como já foi dito. Tem um entendimento, e aí eu compactuo, né, pelo menos eu levantei essa questão, de que na hora que a gente conjuga a Lei 5.005 com crédito outorgado, na instrução normativa que regula esse crédito outorgado, exige-se um duplo estorno de crédito das nossas compras, e aí, na hora que você que trata de questão de entendimento junto aos auditores, junto ao fisco, sempre eles olham com um viés pró-arrecadação, então nunca nunca é demais deixar claro de que é somente uma vez que é para estornar o crédito. Tem a questão também do próprio refis, que já foi abordado, a ST de cosmético e perfumaria, a alíquota de CMS importação, que atualmente a alíquota nossa aqui é 12%, e nós pleiteamos que a alíquota de CMS importação seja de 4%. Aí vale a pena explicar um pouco melhor, Anderson. Hoje nós temos aquele diferimento do ICMS exportação, né? Então, a regra do diferimento, você pode não pagar no desembaraço e pagar na operação seguinte pela alíquota da operação seguinte, que no caso do atacado seria ou 4% na venda interestadual ou 12% na venda interna. Acontece que a administração disso é muito complexa e ainda torna o DF muito caro na importação. Sai muito mais barato o importador trazer pelo Espírito Santo ou pelo Santa Catarina com um custo muito mais barato, que lá você tem incentivos fiscais. Então, o nosso pleito aqui haja uma redução efetiva da alíquota para 4%, que tornaria muito mais prática a administração tributária, daria muito mais fácil fazer o controle disso, seria pago efetivamente no desembaraço, e o impacto de caixa seria insignificante para o DF, que hoje praticamente não tem uma base de importação aqui dentro, né? Inclusive, a gente pede ajuda se tiver alguém, né, do Porto Seco, do próprio IDESP, Fibra, o que seja, que a gente comunga, né, do mesmo pedido aí, principalmente a questão do Porto Seco, que a gente cansa de ouvir os agentes públicos falarem que pousa o avião aqui no DF com carga importada, vai em Anápolis, nacionaliza e volta para o DF. Então, faz o menor sentido uma operação dessa, né? A questão da malha fiscal, e especificamente na questão dela ser impeditiva da pendência. Só um pouquinho. A Graciane fez um comentário. Na importação direta pela Resolução 3 do Senado, pagamos somente os 4%. Você paga o 4% quando você compra já nacionalizado de outro estado. Se
Se você for importar pelo DF, você não vai pagar 4%, você paga 12% ou 4%, dependendo de qual é o destino que você vai dar para aquela operação. Por isso, é o que a gente está querendo evitar isso. E, na verdade, é o seguinte, não faz sentido, a operação em si fica muito cara, principalmente na hora que você vende dentro do Distrito Federal. Porque se o produto, aquilo que você paga a título de ICMS importação, ele vira crédito na hora da apuração do ICMS próprio, do ICMS normal. Ou seja, ao final, a sua alíquota de apuração do ICMS normal, ela é líquida. Sim. Então não adianta, simplesmente o diferimento, ele posterga o pagamento, mas o que nós estamos pleiteando é que, já que a Lei 5.005 permite que eu me credite de 12% sobre uma base de cálculo, né, que essa alíquota de 4% de ICMS importação me gera uma base de cálculo de tal maneira que, a hora que eu vender isso dentro do Distrito Federal, vou ter os 12% naturais da Lei 5.005. Exatamente. Então, você gera 8% de crédito outorgado. Perfeitamente. Perfeitamente. Tem a questão da malha fiscal, que aí a gente está fazendo... É um pleito não do setor atacadista, mas de toda empresa, de todo contribuinte do ICMS, contribuinte do ICS aqui do Distrito Federal, e aí tratando especificamente daquilo que diz respeito ao atacado, é que para ser substituto, para ir para a Lei 5.005, você não pode ter pendência no malha fiscal. E então, assim, a gente sabe de associados, a gente sabe de empresas que têm um alto volume comercial, que começaram recentemente uma operação de produtos para os quais ele não tinha um ato declaratório, e essa operação ela está travada porque ele tem uma pendência no malha fiscal, e aí vocês já viram como que é retificar livro e o livro não ser aceito, ser rejeitado, né? Então, essa questão do malha fiscal junto com culminando junto com o abandono do livro fiscal, indo para o SPED, questão de data de saída versus data de emissão de nota, a gente está batendo muito forte junto à secretaria para que isso se resolva de uma vez. A partir do momento que o DF foi para o SPED, que ele tem que aceitar a regra do SPED, e a regra do SPED fala que é a data de emissão de nota. Até porque não faz sentido você querer que a empresa apure o imposto pela data de circulação, sendo que ao final você está antecipando o imposto, você não está lesando o erário. Né? Eu acredito que a Secretaria está começando a entender e vai ser, alguma coisa vai sair de flexibilização nesse sentido. Né? Na realidade, com a adoção do SPED, o DF vai ter que igualar as regras, senão se torna impraticável a contabilidade das empresas. Né? Perfeitamente. Outro ponto aqui, revisão dos NCMs dos produtos, principalmente que mexe com produto de higiene pessoal, de limpeza, não sabe se papel toalha, em qual NCM está, qual que é o álcool em gel, se está no 2207, se é no 38, aonde que está esse bendito álcool em gel aí que está isento, alerta a todo mundo. Os produtos tem uma lista taxativa dos produtos isentos pela Lei 6521, né, regulamentado pelo Decreto 40.549, e não é qualquer álcool em gel, não é qualquer máscara, não é qualquer produto que se enquadre ali. Tem que casar a descrição e o NCM. Hoje, pela manhã, também recebi notícia que a Secretaria de Fazenda está pedindo informações às empresas do setor atacadista para que informem quais os produtos dessas listas de isenção que a empresa trabalha. Então, se atentem a isso, tá bom? E, por último, uns assuntos políticos, né? Remissão do passivo do TAR e do REA, que até hoje é um zumbi aí que teima em ressuscitar e nunca morre de vez, né? Questão da remissão do FID, com base na Lei Complementar 160, e de FAO, é um assunto que teima nas nossas rodas de conversa, como que o DF baixou a guarda, tirando o DIFAL para as empresas do Simples Nacional que estão aqui no DF, e sendo que Goiás não fez a mesma coisa lá. E isso inviabiliza a nossa venda no estado vizinho. Né? Então é um pleito nosso há 2 anos, desde que saiu o DIFAL aqui no
aqui no Distrito Federal, é um pleito nosso e a gente espera que o governo haja nesse sentido, né? Inclusive, só fazendo uma ponderação, a questão do TARI, talvez muitos aqui ainda tenham ações do TARI em tramitação. Nós ainda, para vocês entenderem o cenário atual, nós ainda temos, tá, juízes e desembargadores que entendem que a diferença do TARI é devida, que tem que ser pago pelas empresas, mas, graças a Deus, a maioria está inclinada a dizer que não, que já acabou esse processo. Até dentro do Ministério Público, nós temos hoje promotores entendendo que o TARI não pode mais ser exigido, mas o fato que está acontecendo é o seguinte: o TARI é o único débito tributário da história que foi perdoado 2 vezes. Ele foi perdoado pela Lei 4732, o Ministério Público entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, nós ganhamos essa ação no Distrito Federal, houve um recurso, ela foi para o Supremo e está no Supremo aguardando o julgamento, até hoje. Tá? Hoje o relator desse processo é o ministro Barroso, que deu uma decisão no acautelar do Ministério Público bem favorável aos contribuintes, deixando clara a posição dele, que acredito seja favorável a todos nós. Mas o fato é que a ação está lá e muitos juízes têm entendido que enquanto essa ação não for julgada, os processos do TARI têm que permanecer paralisados. Tá? Aí esse TARI foi novamente perdoado na Lei Complementar 160 e Lei 6225 do DF. Nós temos pedido aos juízes que façam a remissão, ou por uma lei ou por outra, ou até mesmo pela decadência, porque esses créditos nunca foram lançados, mas, infelizmente, a maioria dos processos ou estão sobrestados aguardando a posição do Supremo, ou até mesmo caminhando onde se pede penhora, etc, etc. Tá? Nós temos, inclusive, uma vara específica, que é a 8ª Vara de Fazenda, que todos os processos estão caindo lá, ela tem determinado penhorar faturamento, penhorar bens, enfim, tem feito a coisa andar normalmente. Nós estamos vigilantes, estamos olhando os processos todos, nosso escritório, até pela relação com o sindicato, concentra um volume razoável de ações nessa matéria, e mesmo as que não são nossas, a gente está olhando porque interessa a todo o setor. Então, estamos bem vigilantes para ver se uma hora, já tem 16 anos que a gente atua nessa questão do TARI, não é possível que eu não vou ver esses processos morrerem. Uma hora não é possível que eles vão ser arquivados. Tá certo. Mais alguma colocação, doutor Jacques? Não, eu agradeço, viu, Anderson, pelo convite, parabenizo aí mais uma vez vocês, parabenizo o Sindicato Atacadista pela promoção desse evento e por estar sempre vigilante, por estar sempre trazendo informação e lutando em favor aí do setor, e estou à disposição aí para quando quiserem. Perfeito. Eu agradeço a todos pela presença, por terem nos assistido. Em nome da diretoria, em especial do presidente Gomide, coloco o sindicato à disposição, meu celular está à disposição, doutor Jacques, toda a nossa equipe aqui. Agradeço também ao doutor Jacques, que prontamente nos atendeu, a doutora Clarice, que tinha nos atendido outra vez. Então, o sindicato não é algo à parte das empresas. Entendam que o sindicato é a própria empresa. Nos chamem, nos demandem, mandem sugestões, que a gente está aqui para poder ajudá-lo dentro das nossas limitações, mas tenho certeza que tudo aquilo que for apresentado, que a gente vai tentar dar alguma solução, alguma resposta às solicitações. Agradeço mais uma vez, e se alguém tiver algum outro assunto a ser discutido, a ser tratado, nesse momento não presencial, devido às restrições que estamos passando, mas de maneira virtual, podem nos enviar que a gente vai dar as devidas tratativas. Tá? Muito obrigado mais uma vez e contem comigo. Obrigado, Anderson, obrigado, presidente, obrigado a todos que estavam vendo aí. Um grande abraço. Abraço, até mais.